Tem um cara tipo uma arma na minha nuca e eu agora morri. Que porra! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu sempre soube que o juízo final ia ser assim. Galera, temos aqui a primeira placa baseada no chip NVIDIA GeForce GTX 1070. Essa aqui é a Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming. É outra placa aí baseada na arquitetura Pascal, que é a mesma que foi introduzida aí com a GTX 1080. Nós temos aqui como principal novidade a mudança na litografia. Então, depois de muito tempo nos 28 nanômetros, nós temos placas de vídeo feitas aí em 16 nanômetros com o processo de fabricação e o processo aí de transistores FinFET. Uma diferença importante em relação a 1080 e a 1070 é a seguinte: nós temos aqui o mesmo chip gráfico, basicamente. Nós temos aqui o GP104 e se repetiu o que a gente viu na geração passada. A 1080 é o GP104 com toda a sua performance e todos os seus elementos ativos. Enquanto isso, a GTX 1070 é basicamente o mesmo chip, mas com parte dele desativado. Isso traz como uma diferença principal a quantidade de núcleos CUDA operando. Nós temos aqui 2.560 núcleos CUDA na GTX 1080, a atual topo de linha, e enquanto isso a GTX 1070 tem 1.920 núcleos de processamento gráficos com a tecnologia CUDA. Então nós temos o mesmo chip, mas aqui todos os núcleos, todas as funções ativadas, e aqui nós temos ele parcialmente desativado. Falando da própria linha G1 Gaming da Gigabyte, nós temos aqui o modelo da geração passada. Essa aqui é a GeForce GTX 970 G1 Gaming e a gente já consegue perceber algumas semelhanças do projeto. Tanto a nova placa quanto a da geração anterior eram modelos de placa de vídeo bastante longos com 3 fãs. Só que aqui nós temos aí algumas atualizações da Gigabyte nas fãs e também pode ver que o design está um pouco diferente. Agora nós temos o backplate das duas placas é mais extenso agora nesse modelo G1 Gaming de nova geração. Nós temos também o sistema de LEDs na parte de cima, que agora ao invés do WindForce nós temos o Gigabyte escrito em cima, e algumas mexidas aí no design para deixar um visual mais arrojado que a geração passada. Outra coisa que já é tradicional da linha G1 Game é que o modelo chega com um overclock em relação às frequências do modelo referência da NVIDIA. Então, a GTX 1070 Founders Edition chega com um clock de 1506 e com o Turbo Boost chega a 1683. No caso aqui do modelo da Gigabyte, o clock base está em 1594 e com o Turbo Boost ela vai chegar a 1784. Isso tudo nós estamos falando no modo padrão dela. Ela tem outros modos de overclock, então ela consegue funcionar a frequências mais altas que isso. Além das questões de mudança do chip gráfico, nós temos uma mudança importante também em especificações. As duas placas operam com 8 GB de memória RAM, mas a GTX 1080 chega com aquela memória GDDR5X, que é uma atualização em cima da tradicional GDDR5. Enquanto isso, a 1070 chega mesmo com o bom e velho GDDR5. Bom, saindo das especificações, o que eu imagino que a galera esteja mais ansiosa para ver é a performance dela em games, então é hora de levar ela para jogar. Vamos começar a nossa bateria de gameplays com o The Division. E eu vou fazer o seguinte, é uma placa que tem pleno potencial para ultrapassar fácil o Full HD. Então a gente nem vai jogar em 1080p, já vamos partir direto para o Quad HD para ver o que ela vai conseguir de performance. Então o game está configurado agora em 1440p, né? Às vezes o pessoal também chama de 2,5K, né? Por causa do 2560 por 1440 aqui. E está configurado no preset do Ultra. E neste momento eu estou com 50, às vezes 49, às vezes 45, mas meio que na casa próximo dos 50 FPS. Esse primeiro pedaço que é paçoquinha acima dos 53 FPS a maior parte do tempo. Vamos para o lugar onde normalmente nós temos problema, que é nos interiores aqui. The Division costuma rodar bem tranquilão nas ruas, as partes externas não costumam ser as mais pesadas. Tem cenários internos, principalmente os mais amplos, que costumam ser mais pesados para a placa de vídeo, então vamos dar uma olhadinha por lá. Antes de ir por lá, tem um detalhe importante, nós estamos usando a placa com drivers
o driver básico, a configuração básica, não estamos usando nenhum perfil de overclock, nenhuma modificação via software do funcionamento dela. E ela está com as frequências bem altas. Nós temos aí a frequência padrão dela, que era dos 1594, Basic Clock. Mesmo a gente considerar o boost, ela está bem acima do boost. Ela está operando aqui agora a 1911 MHz. É uma frequência bem alta. E apesar dessa frequência bem acelerada, ela está operando na casa dos 65 graus e estabilizou. Ela chegou a passar dos 1911 MHz, eu vi ela funcionando em 1936 MHz. O próprio gerenciamento da placa está acelerando bastante a frequência e, apesar disso, eu não estou ouvindo ela fazer muito barulho, não estou percebendo as fãs tendo que trabalhar muito rápido, não tem maracutaia de fã 100% acontecendo aqui do meu lado, não. Não temos muito aquecimento e a performance está bem estável. Então é um overclock, essa placa subiu bastante a frequência dela e a experiência está bem estável, sem problemas de aquecimento ou de muito ruído. É bem interessante o que está acontecendo aqui. E agora vindo para o trecho mais tenso, agora ela caiu para uns 45 FPS. Vamos tentar fazer 60 FPS? Deixa eu dar uma baixadinha aqui em algumas coisas. Aí eu esqueci que esse jogo não pausa, peraí. Recuo estratégico para mudança de qualidade gráfica. É uma estratégia válida no campo de combate. Eu vou vir aqui em Settings, Graphics. Vamos jogar no alto ao invés do ultra. E não atirem em mim. Ai, não, gráficos. Ai, V-Sync. On. E cravar 60. Vamos ver então, se eu consigo fixar em 60 o gameplay. Bom, quando a gente mudando a configuração do ultra pro alto, a gente ainda não consegue ficar constante no 60, mas eu já estou jogando normalmente aí na casa dos 50. Ou seja, dá para perceber um ganho de performance de alguns frames aí. E essa estabilidade nos 50 é bacana para jogar, ainda tem uma taxa de atualização de quadros interessante. Não, botão errado. Desencaixa. Odeio esses games que o cara cola na parede. Algum efeito aqui, às vezes, de fumaça ou alguma coisa assim, até derruba para baixo dos 50, mas chego a rodar 46, não é tipo nada impossível de jogar. Vamos nós fazer esse trecho em Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. E, novamente, vamos manter a resolução em Quad HD, tá dando certo até agora, né, porque trocar. Nós estamos jogando ali em DirectX 12, por isso que dessa vez não tem um overlay, a gente tem que usar aí o Afterburner no seu modo remoto para conseguir capturar, mas vamos conseguir pôr na tela para vocês. E nós temos aí o antisserrilhado, tá, o SMAA, nós temos sincronização vertical, tudo isso aí desligado, não vamos limitar frames. E a parte gráfica é o preset do muito alto. Então ele colocou alguns recursos como oclusão de ambiente, está usando a tecnologia aqui da NVIDIA, todos os filtros ou no alto ou no muito alto, todos os efeitos ligados. Ou seja, é o Rise of Tomb Raider em tudo que ele tem para oferecer. A GPU está funcionando aí a 99%, ou seja, está entregando toda a performance que ela tem disponível e nós estamos jogando pouca coisa abaixo dos 60 FPS. Como a gente está jogando numa resolução alta e numa qualidade alta de texturas e tudo mais, está tendo um consumo bem alto de memória de vídeo da placa. Você vê que a gente está usando 7 GB da placa. E também da parte de RAM até que está indo bastante também, nós estamos usando 6,5, mas vê que nós estamos operando com uma placa que tem 8 GB e ela já está usando 7 deles. Nós temos o processador funcionando, o núcleo, né, a frequência do chip gráfico está operando em 1911 MHz e estabilizou ali, ficou nessa frequência de operação. Esse é um trechinho sempre bom de a gente passar, porque nós temos o Rise of Tomb Raider, tem essas questões de queda de performance nesses closes na Lara, e a gente tem um aqui que normalmente a gente vê que tipo de quedas a gente pode ter no jogo. E aqui nós estamos rodando a 39 frames, cheguei a ver num momento aqui, tá rodando agora uns 42, deu uma estabilizada. É meio normal, essas cenas que dão closes na Lara sempre tem umas quedas de frame, independente do modelo de placa, independente da configuração, vai perder uns frames. E essa sala costuma ser já um exemplo de cenário difícil para ser rodado dentro desse game. Aqui ele está rodando a 51 FPS. Então estamos bem. Lembrando que esse aqui é todo preset do muito alto, então qualquer coisinha que você desligar de filtro aqui,
já daria uma ajuda para você estabilizar mais próximo dos 60. Novo close na Lara e nova queda para os 40 aqui. A placa estabilizou bastante a frequência, tá em 1911 MHz e ficou. A gente não está percebendo throttling de frequência, não está vendo uma redução de frequência para lidar com questão de aquecimento ou consumo, está conseguindo manter constante. E realmente os 8 GB são uma boa pedida, porque nesse caso aqui a gente está sentindo um consumo bastante alto da placa. Agora caiu um pouquinho para 5,5, mas muito do gameplay estava acima dos 7 GB de memória. Baixou a resolução ou muda a qualidade das texturas, já tem uma diferença bem grande no consumo de memória. Como a gente está forçando a placa aqui para uma qualidade bastante alta, está consumindo bastante. Bom, vou tentar resolver um pouquinho das osciladas. Aqui está rodando a 49. Vou travar um pouquinho o V-Sync só para ver o que acontece e vou tentar baixar um pouquinho a qualidade gráfica. Vamos ver se a gente consegue uma coisa um pouco mais constante em termos aí do ritmo que está sendo feito os quadros. Vou de buffer duplo aqui, tá bom já? Para ver se rola, e vou tentar os gráficos só baixar um pouquinho. Vamos pôr no alto temporariamente aqui. Ele vai ter que recarregar algumas texturas. Vamos perceber se já conseguimos cravar 60 pelo menos. Bom, diminuímos do muito alto para o alto a qualidade gráfica, ligamos aí o anti-serrilhado, ligamos na verdade o V-Sync, né, com buffer duplo, e agora a gente subiu dos 41 para os 52 FPS nesse trecho que não estava querendo fazer 60, a gente conseguiu subir um pouquinho. Agora aproximou o gameplay mais dos 60, ó, já estamos jogando a 54, pouca coisa abaixo dos 60. Então com qualidade alta, Quad HD é uma configuração já mais adequada para a gente conseguir jogar, se você quiser manter mais próximo dos 60. Mesmo quando a gente estava no muito alto, as quedas, tirando aqueles closes da Lara que chegou a dar um 39, em geral estava rodando a 45 ou mais. Se o monitor for compatível com o G-Sync, isso não vai ser problema em termos de tearing, só vai ter menos fluidez, né, menos quantidade de quadros. Se você quer buscar 60, que é o que a gente está inclusive conseguindo neste momento, joga no alto que você consegue isso. Vamos dar uma olhada em um próximo game. Bom, seguindo a nossa série de games em DirectX 12, vamos dar uma olhada em Hitman, que é um game que costuma dar trabalho aí para muita placa de vídeo. Estou mantendo a configuração em Quad HD, tá dando certo até agora, né, porque mexer no time. E nós estamos com o game configurado no que seria o Ultra dele. Não tem um preset no Hitman, mas a gente socou tudo que tinha aqui. O que tem Ultra a gente pôs Ultra, o que não tem Ultra a gente põe High, o que tem X a gente põe todos os X, tá? O mais alto possível aqui. Só o V-Sync, né? A gente não está usando o V-Sync para conseguir ver todos os frames que a GTX 1070 aí da Gigabyte consegue renderizar. E neste momento eu estou jogando a 70 FPS. Muito bem. A temperatura deu uma estabilizada em 64 graus e tá com cara de que nesse preset inicial da placa vai ser essa a temperatura mesmo. Ela vai rodar na casa dos 65 graus e o clock lá em cima, 1911 MHz. Subiu bastante a frequência, você vê. De 1594 está em 1911, são uns bons quase 400 MHz essa subida e a placa está estável e eu não estou ouvindo muito ela não. Bem... Não tem ventoinha funcionando a 100% para conseguir esses 60 graus, não. Em geral, eu estou vendo mais de 60 FPS. E engraçado que eu estou vendo tearing por excesso de quadros, não por falta de quadros, né? O monitor está atualizando a 60 Hz, às vezes eu vejo um tearing porque tem quadros demais em alguns momentos. Exceto agora que tinha 54. Não precisa nem mexer nas configurações, a gente está tendo umas quedas para 58, 54, dava para desligar uns filtros, desligar o V-Sync para gravar em 60, mas como vocês já veem aí, nem precisa mexer em muita coisa, dá para jogar o jogo no Ultra, colocar tudo lá em cima e sair jogando, que não tem muito mistério não. Vai conseguir acima dos 60, exceto nesses momentos que trava, a Hitman sempre faz isso. Um dos games que costuma dar mais trabalho, e por isso que eu gosto de deixar ele por último, temos aqui o Witcher 3, e ele está configurado da seguinte forma. Nós temos os gráficos, estou jogando em 1440p, né, como a gente tem feito aí nos outros jogos, sem V-Sync, sem limitador de frames, vamos ver a performance máxima, e isso aqui é o preset do Ultra, quando você clica em Ultra ele vai configurar desse jeito. Como é uma placa da Nvidia, eu vou tentar um pouquinho aí primeiro com o Nvidia Hairworks ligado, depois eu desligo ele para a gente fazer um comparativo mais justo com as placas da AMD, né, a gente sempre desliga para fazer uma comparação mais justa entre as duas marcas.
E o pós-processamento também, por enquanto, está tudo aqui no preset do alto. Depois eu desligo um pouco o anti-serrilhado, para quem considera que 1440p é uma resolução que já dá para jogar sem anti-serrilhado, eu desligo ele um pouquinho e a gente vê como está rodando. Mas por enquanto, com Hairworks, com o jogo no Ultra e configuração 1440p, ele está fazendo aí uns 50, 48. Tô vendo uns tearing aqui e ali por causa da taxa de quadros que a gente está jogando agora nesse momento. E à medida que eu avanço, tá caindo um pouquinho os frames, mas em geral acima dos 45. Vou fazer aqui o mesmo trecho que eu faço nos outros gameplays, aí a galera consegue comparar legal placas anteriores que a gente jogou. É sempre esse bichinho que morre, coitado. O cavalo costuma participar menos do que dessa vez, ele costuma manter uma distância e não participar tanto da cena. Sempre bom explodir alguma coisa. Eu já vi 1000 vezes esse tutorial jogando baixo. E ainda assim eu esqueço qual é o botão que faz. Aqui deu uma sentida, não sei se é porque o tutorial se atravessou na hora que eu decidi explodir a tela, mas caiu ali para uns 36 frames. Deixa eu fazer em outro lugar aqui. Não, acho que foi aquele overlay do tutorial ali que se meteu e aí teve uma queda um pouco mais notável em frames. 45. Lembra, com tudo ligado. Vou experimentar desligar um pouquinho aqui o anti-serrilhado. Sempre que isso aqui vídeo em pós-processamento. E tchau, anti-serrilhado. Não acho que as bordas ficaram ruins, mas também a gente não ganhou muitos frames pelo que eu tô vendo aqui. E aqui agora, com o anti-serrilhado desligado, a gente ainda tá caindo para uns 45. Deixa eu tirar o Hairworks da equação. Vamos ver como é que vai rodar o game. Deu uma caidinha na qualidade de algumas coisas da vegetação, faz falta alguns elementos aí do Hairworks, mas vê o que fez com os frames. A gente passou a jogar ou acima de 60 ou muito perto dos 60. Bom, como é tradição, então o Witcher continua sendo meio que a pedreira do teste, sempre dá um pouco mais de trabalho, mas mesmo ele vê que ele está com um ou outro ajuste, não está muito longe da configuração máxima disponível, a gente desliga ou liga alguma coisa, quem sabe jogar no alto, não necessariamente no ultra, você consegue jogar na casa dos 60 FPS jogando aí em 1440p. Depois dessa volta aqui, vamos dar uma forçadinha e vamos além. Vamos ver o que acontece se a gente tenta jogar com essa placa na resolução 4K. Bom, depois da nossa rodada de Quad HD, vamos dar uma forçadinha um pouco acima. Como a gente viu, os 1440p parece ser o ideal para jogar em qualidade ultra. Eu coloquei em ação aqui o 4K para a gente dar uma olhada como ela ia se comportar. A gente já fez esse teste com a 1080, ela entregou uma performance aí na casa dos 45 FPS na maior parte dos games, e como ela tem dado uns resultados próximos dela, vamos ver se ela não consegue o mesmo nessa resolução que é aí 4 vezes mais pixels que o Full HD. Eu estou jogando aqui em configurações altas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós não estamos usando 4K, 60 Hz aqui, não estamos usando anti-serrilhado, não estamos com V-Sync e estamos com a qualidade gráfica tudo no muito alto. E todos os X que der e o que der para ligar a gente ligou. E olha só, nós estamos jogando próximo dos 60 FPS. Por que a gente escolheu o GTA? GTA é um game aí bastante popular, mas que tem essa vantagem de ser um pouco mais leve do que a bateria de testes que a gente tinha feito anteriormente. Ele tá rodando na casa dos 50 agora, deu uma caidinha. GTA tem uma característica interessante, ele costuma passar mais trabalho quando você tá... Não na cidade, a cidade é até mais tranquilo. Quando você começa a se enfiar aqui, ó, em regiões assim que tem muita vegetação, agora ele deu uma caidinha pros 45. Mas ainda assim, segurou 45. Dava para achar uma configuração aí que acho que faria 60 aqui em GTA em 4K. Não tudo no muito alto, algumas coisas mudando pro alto já começaria a ajudar bastante. Bom, a realidade de GTA é um game um pouquinho mais leve, mas quando nós repetimos os games dos testes anteriores, rodando em 4K e qualidade alta, né, baixamos do Ultra pro alto, nós passamos a ter uma fluidez que varia na casa dos 35 FPS até os 45 FPS. Então já não conseguimos atingir os 60 FPS em qualidade alta em 4K.
Bom, os nossos resultados com os testes da GTX 1070 são bem interessantes. A placa conseguiu rodar em Quad HD, em qualidade ultra e muito perto dos 60 FPS na maior parte dos games que a gente jogou. No máximo você vai ter que desligar um filtro ou outro para conseguir cravar 60, ou se você quiser mais frames por segundo que isso. 4K, ela repetiu o que a gente viu com a 1080, ela não conseguiu rodar na casa dos 60, mesmo o GTA que é um pouco mais leve, ela ainda assim deu algumas osciladas. É uma placa que vai entregar em qualidade alta entre 30 e 45 FPS, então acaba sendo uma opção menos interessante do que jogar em Quad HD. O bem interessante é o seguinte, esses resultados que a gente teve com essa placa foram muito próximos do nosso gameplay com a Founders Edition, e nossos benchmarks também têm nos indicado isso. Isso quer dizer que mesmo com parte do chip GP104 desativado, funções como overclock, o sistema de resfriamento mais eficiente fizeram com que o modelo G1 Game da Gigabyte tivesse capacidade de quase alcançar o chip gráfico mais poderoso que o GTX 1070. Então nós temos aí uma performance muito próxima entre esses dois modelos. E o importante é que nós temos uma diferença bem grande de preço. A G1 Gaming tem aparecido aí no mercado brasileiro na casa dos R$ 2.700, enquanto isso a Founders Edition está na casa dos R$ 4.000. Então percebe que nós temos uma questão de 10% de performance, a diferença de uma para outra, mas a diferença é muito maior que isso. É um resultado interessante, ela tem perfil para trazer o que a gente viu com a 1070 na geração passada, mas infelizmente ela está com o preço um pouquinho mais salgado. Então se nós comparamos aí com a GTX 970, que é uma placa excelente do segmento de alto desempenho aí desde 2014, novamente nós temos uma placa aqui que entrega um desempenho muito próximo da topo de linha, custando consideravelmente menos, mas ainda assim houve um aumento considerável de preço de uma geração para outra. A GTX 970 ela chegou por R$ 1.499. Então você percebe que para R$ 2.799 nós temos um aumento grande no preço. Aconteceu no exterior também, mesmo lá fora ela chegou a $50 mais cara, mais ou menos, do que a geração anterior, mas como funciona o mercado brasileiro, questões de flutuação de dólar e aí questões de margens de distribuidores, mais loja e tudo mais, você vê que virou R$ 1.000 a diferença de preço entre como foi lançada a 970 e a 1070. Ainda assim, ela é uma placa muito interessante e fica meio sem paralelo quando a gente compara com a concorrência. Então, por exemplo, nós temos aqui a AMD, o seu modelo mais potente disponível é esse aqui, que é a R9 Fury X, modelo com resfriamento líquido que você encontra aí por preços quase na casa dos R$ 4.000. E ela tem menos performance que a 1070, então nós ficamos meio que sem com quem comparar por parte da AMD. Como o lançamento deles da GPU Polaris foi focado no segmento intermediário, a gente vai ter que esperar lançamentos futuros, como a geração Vega, para ver a AMD brigando de novo com os modelos high-end da NVIDIA. Um dos resultados mais impressionantes que nós tivemos com essa placa é em relação à tecnologia GPU Boost. Como ela tem uma frequência muito alta, já no seu clock base, aí na casa dos 1500 MHz, nós vimos ela operando muito próximo dos 1900 MHz quando nós jogamos. É um dos resultados mais impressionantes do GPU Boost, justamente porque o clock base já é muito alto e qualquer porcentagem em cima dele representa um salto e tanto. Em nossos testes com overclock, chegamos a ver a placa operando acima dos 2.1 GHz. Bom, a nossa conclusão sobre essa placa é que novamente a linha 70 da NVIDIA é muito interessante para quem está pensando em montar um computador de alto desempenho e está procurando uma boa relação de custo e benefício. O segmento high-end costuma ser bastante caro, mas ainda aqui nós temos uma placa que traz resultados muito interessantes em termos de performance, passando muito perto da 1080 Founders Edition e batendo até modelos da geração anterior como 980 Ti e Titan X, e tudo isso por um preço que não é barato, mas também não chega aos patamares dos modelos mais caros da NVIDIA. Nossa outra conclusão é que, por enquanto, esse é um modelo baseado na arquitetura Pascal de mais baixo desempenho. Isso não quer dizer que seja pouco desempenho, não. Nós temos aqui uma placa já mais voltada para o high-end, né, segmento aí Quad HD de resolução. Então, por enquanto, a gente ainda não vai ver uma briga direta entre a Pascal e a arquitetura Polaris da AMD, como aqui com a RX 480, que está situada aí no segmento intermediário. Vamos ter que esperar para novos lançamentos para vermos essas arquiteturas brigando de frente. Galera, para mais conteúdo sobre hardware, tecnologia e tudo que a gente cobre aqui no Adrenaline, não deixa de assinar o canal ou fica de olho lá no site adrenaline.com.br, que a gente tem análise completa com nossos benchmarks, impressões com a placa com overclock e tudo mais.
E também tem notícias da área de hardware e tecnologia para você ficar por dentro de tudo que rola por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Fala galera, um tempo atrás nós fizemos um vídeo tentando encarar a resolução 4K com o lançamento mais recente da Nvidia, que era a GeForce GTX 1080. Ao longo dos nossos testes nós tivemos aí um resultado que oscilou entre os 30 e os 50 frames por segundo, dependendo dos jogos. Alguns jogos como GTA a gente conseguiu atingir os 60. Nossa, coitado daquele inocente. E agora eu quero manobrar o carro, mas eu não quero passar em cima dele. Vai pra frente. Não. Vai pra frente. Não. Vai pra frente. Eu toco violão, é só esconda essa informação das pessoas. Você acabou de falar on camera. Não. Vai pra frente, Diego. Se for linha reta pra frente, vai passar em cima do braço. Não vai. Hey, Jude. Vai! Não vai. Viu? Como é que ela tinha razão? Eu tava comendo, desculpa. Tava na metade da bolacha. Tinha parte dela no meu beijo. Eu fico tão feliz que não sou só eu que brigo com o Diego, ele não sabe jogar. Cara, passou isso aqui do braço dele. O cheiro é bom, eu juro. Eu não queria passar em cima do Eu braço. falei que não ia passar em cima do braço. Paçoquinha.